Tá? Mas tira-se a centena primeiro e depois faz adaptações que tirar o menor do maior, isso sempre essa perspectiva. Mas, por exemplo, eu trouxe por tirar o 23 e podia se tirar 25 ou qualquer outra coisa. Mas aí a questão está, a ideia é produzir zeros. Só que, vamos lá, está errado, né? Está errado, porque a pessoa sacou que se na subtração tiver zeros fica mais fácil. Só que não é zero em cima, é embaixo. Então, daí vem esse outro aqui. Que agora é que eu quero ouvir. Não. Como é que é esse? Ele sentou 25 para 465 virar 500. Exatamente, ele somou. Então a ideia aí, essa aí foi otimizada, né? O cara disse assim, bom, se tiver zero embaixo, é facílimo de subtrair. Então bar, somou, e aí a Incorporar o subtração. gênero, somar o tanto que não dá zero, né? Mas por que o gênio? Porque 75 para chegar em 500, ele somou os 75 mesmo, na verdade. Né? Então, é tipo assim, respondendo como as crianças responderiam. Mas é conta de 5 ou 6. Então, é conta de 5, lá. E o outro jeito, que é a mega técnica dessa ali, né? Então agora, ao invés de somar, eu só subtraio, mas eu subtraio sempre para produzir zeros. E aí fica desse tamanho, mas as crianças não vacilam. Eu digo sempre, agora assim, respeito para as crianças não vacilam, a gente vacila um monte. Primeira pergunta que as pessoas, os professores fazem é assim, mas assim fica enorme. Não. Desculpa, fica enorme, mas se pode escrever tudo isso. Mas assim, uma vez que uma criança chegou a esse, não é que você ensinou, tá? Uma vez que uma criança chegou a esse processo, a questão é a seguinte, para essa subtração que envolve recursos e tal, ela não vai cometer os mesmos erros que ela comete usualmente com o algoritmo tradicional. Não vai ter aquela associação de empréstimos, não existe mais aquelas decorebas, aquelas musiquinhas. Então, faz 20 anos que eu mostro esses slides aí, assim, e esse é uma adaptação de todas as ideias anteriores para daí uso o algoritmo padrão. Quer dizer, a maneira, o menos ali é para sinal de operação. Só para vocês não. Depois disserem, professor, o slide está formalmente escrito errado, né? O menos é da operação, bem 400, bem 300. Então agora cheguei em vocês. Rio Claro como Centro Nacional de Educação Matemática. Também já ouvi, tenho certeza que todos vocês conhecem, questionamento na direção abaixo. Nossa, eu ouvi tanto isso, eu defendi a minha tese em 2000, entrevistei várias pessoas importantes na época, muito importantes para a educação matemática, e algumas delas falavam usando o Rio Claro. Lá, isso foi as entrevistas de 98, por aí. Como é que é a aprendizagem de matemática em Rio Claro? Se existem vocês aqui, você já não ouviu isso? Se existe Rio Claro, quantas dissertações mesmo já foram produzidas pelo programa? 355. Quantas? 355. Nossa! De doutorado. Foi dado quando chegar na 666ª. Tenha cuidado com essa.
E daí, se eles, que são vocês, ou somos nós, pesquisam tanto o ensino de matemática aqui em Rio Claro, os professores, as crianças devem saber muito mais que o país. E não é verdade. Então tem algum problema. E qual é o problema? São as pesquisas mal feitas de vocês, olha. Não é? Vocês já não ouviram isso? Como? Nem que seja como chute na canela. Eu acho que vocês já ouviram. E a questão, essa é uma questão importante mesmo para ser pensada, não do ponto de vista do questionamento, mas como que se produz essa perspectiva. Então, agora uma brincadeira para ligar com essa. Agora, vamos filmar essa direitinho? Eu adoro fazer isso. Já tive chance de fazer assim, formação de professores, às vezes em Curitiba tem auditórios enormes, sei lá, 500 pessoas, 600 pessoas, tudo professor de matemática. Legal? E aí eu lanço essa questão. Você consegue desenhar uma tangente por um vértice de um quadrado? Pense na questão. E aí, assim, vamos fazer de conta que a gente está no auditório filmando, as câmeras estão todas viradas só para vocês. Eu vou erguer a mão e vocês vão dizer sim ou não. Não tem outra opção. Sim. E vão dizer bem alto. Tudo bem? É possível desenhar uma tangente por um vértice de um quadrado? Sim ou não? Sim! Mas por que dizem os professores de cálculo que não? Porque os professores de cálculo Já vi uma prova passar gente, a prova está em fazer, né? Se você desenha um quadrado e faz aqui a tangente, então, pronto, é a tangente. É tipo assim, insofismável que é uma tangente. Ah, mas aí entra uma questão que é assim, o que é que você está entendendo por tangente? Se você está entendendo por tangente, aquela coisa que é dita para as crianças, de que é a reta que toca a curva em um só ponto, essa é uma tangente, não vai ter discussão. Mas o grande problema que aí os professores não contam para as crianças tadinhas é que essa luz, né? Essa aqui também é uma tangente e essa aqui também é uma tangente. Ou seja, a rigor, eu consigo desenhar infinitas tangentes pelo vértice do quadrado. Daí, já demonstrei, mas se eu posso desenhar um desenho infinitas, é claro que vocês todos acertaram. Sim, sim. Mas daí vai ferir a outra condição, a não revelada, a oculta, aquela que é que a tangente tem que ser única. Tadinha, ela não pode ter companhia por alguma coisa mal sei lá, diga. A pergunta não está sugerindo que a tangente é tangente ao quadrado. É uma tangente a alguma coisa passando no vértice quadrado. Você pode, por exemplo, escrever o quadrado da circunferência e a tangente assim. Claro, Isso faz os professores. muitos alunos fazem isso. Quando eu falo aluno, desculpe, muitos professores. Que estão no contexto que os meus alunos lá são todos professores de matemática. Aí a primeira coisa que o cara faz é desenhar uma circunferência, Mas não com necessariamente. um quadrado ali escrito, e aí faz a tangente à circunferência naquele ponto do quadrado. E aí, nesse sentido, ele fica um pouco perturbado quando eu digo assim, mas eu posso fazer outras tangentes além dessa, né? Porque aí entra em contradição.
a unicidade daquela tangente na circunferência com a pluricidade das tangentes ao quadrado. Puxa, olha, vocês, eu gostaria tanto de ter ouvido, mas vocês aqui, gente boa aqui, hein? Porque no teatro, a coisa mais legal dessa encenação é ouvir os sims e os nãos misturados. E as caras das pessoas olhando umas para as outras. Porque uns disseram sim, outras disseram não. E aí eles não sabem o que fazer com isso. Aqui todo mundo. Uma coisa que eu faço sempre, né, as pessoas já acostumaram, que maravilha, é perguntar se o quadrado faz uma atividade, tem até artigo no Colino aqui, faz uma atividade que leva de alguma maneira ao questionamento se o quadrado é retângulo ou não. E aí faça a mesma experiência. Gente do céu, é um caos. Porque daí tem gente que quer. Não é que o quadrado é não, a pessoa quer que o quadrado seja e o outro quer que não seja. As lutas são quase muito bem. Por fim, estou acabando. Tempo, por favor. Não, mas eu estou agoniado. Que horas? Ah, tá bem. Essa é eu estou aglutinando, porque quando eu estou fazendo essas coisas, eu não estou fazendo gratuitamente. Lembrem lá do começo que eu falei que ia falar sobre educação matemática, pesquisas de educação matemática, coisas que chegam na escola. Essas coisas são diretamente aquelas que estão presentes na escola, certo? Na prática dos professores e nas dificuldades das crianças. Entendendo crianças de modo que nós também somos crianças. Agora eu vou falar de educação. Eu não consigo falar muito tempo de educação se não pensar em cerveja, vinho. Então, chopp, cor de vinho. Ali a tabela SEST, não sei se vocês enxergam, essa tabela aí ela é uma adaptação para que vocês, como é que é, tipificar, né, tipos de bebidas alcoólicas, estão excluindo aí a cerveja e o chopp. Eu achei estranho que catuaba é bebida alcoólica. E tem 3 itens para catuaba. Catuabas similares. Bom, mas vocês captaram o espírito da coisa? Vou mostrar uma mais legal. Essa daqui eu tive um conhecimento recente dessa tabela. Essa aqui eu sou apaixonado por ela. Vocês têm em busca na Wikipédia lá o sistema harmonizado. Ele tem um nome maior, tá? Mas assim, para os íntimos ficou só sistema harmonizado. E aí ele é gigantesco. Gigantesco mesmo. Se vocês conseguem download dele, são muitas páginas só disso. Aí, imagina que diversão você ficar lendo isso assim, olha lá. 01.01 Animais vivos das espécies cavalar, asinina e moar. O 0 sendo 1.10 se refere aos reprodutores de raça pura. E o 0 sendo 1.90 outros. Se vocês forem olhar outros itens, eu peguei de propósito, porque a minha palestra aqui está mexendo com coisas do mundo animal, peguei essa parte. Mas essa tabela do sistema harmonizado tem tudo. Ou pretende ter tudo. Pensa numa coisa assim. Qualquer coisa. Plantas, tem. Tempero, tem. Produtos eletrônicos, tem. Música não vai ter lá. Mas só coisas comercializáveis. Só coisas comercializáveis, porque essa tabela ela é da aduana. E ela
foi desenvolvida no sistema de aduana mundial para você poder caracterizar os itens importáveis e exportáveis. Direto da Constituição. Poxa, eu não sei. Não deve estar lá. Porque não é. Porque esse é fora, né? Não paga imposto. Mas todas as mercadorias, todas. Então, por exemplo, você falou da música. Tudo que envolve a questão musical, referente, por exemplo, à importação, seja de instrumentos musicais, seja de aparelhos para tocar música, seja de discos, tudo está lá também. Então, tudo que de alguma maneira possa ser comercializado, e se ainda não é, porque assim, a grande sacada deles está ali, ó, 01.01. Percebam que é um sistema decimal, que daí, olha lá, 0,101,10 passa para 0,101,90. Os outros estão para ser preenchidos. Então, se alguém conseguir um cruzamento de cavalo com asno, que não é nenhum nem outro, alguma coisa, a previsão deles, dos organizadores disso, que não é único uma pessoa, são sistemas alfandegários dos países, é poder colocar tudo ali. Então, o ornitorrinco é previsto aí. Na época, quando o ornitorrinco apareceu, não sabiam o que fazer com ele. Nesse caso, eles já, como já conhecem o caso do ornitorrinco, ele está aí. E eu estou vendo você com o braço cruzado, Guilherme, assim, um ponto de interrogação de que isso tem a ver com educação. Gente, tem a ver com tudo, com a educação. Olha aí. Chegamos nela. Não é? Isso aqui não é um retrato mercantil em que eu posso designar o item a ser comercializado ou a ser produzido de alguma maneira em apostila, em livro, conteúdos de ensino, de vídeo, etc. De tal maneira que tudo caiba nessa sigla alfanumérica. E é assim que a gente está chegando no nosso apocalipse, né? Porque, assim, de verdade, mesmo, se isso aí for verdade, para que gente? Para que gente? Pensem assim, aquilo que eu falei do coreano. O Instituto Kan, que já tem alguns anos em português, com todos os conteúdos de matemática praticamente disponíveis, está disponível praticamente para o mundo inteiro, com seduções maravilhosas no sentido de você competir com você mesmo, se logrando e vencendo etapas e aprender tudo, não só matemática, as outras disciplinas também. Embora eu chame, como é que era na família Adams? Alguém lembra o nome daquela mãozinha? Coisa. A coisa. Eu chamo de mão, mas vocês lembram da coisa? Vocês vão descobrir no YouTube vídeos de professores de matemática, coisa, porque assim, tem lá, teorema fundamental do cálculo, por exemplo, sendo demonstrado maravilhosamente. Mas o que a câmera mostra? É uma câmera no teto e tem uma mãozinha escrevendo com caneta e papel. Vocês já não viram aula de matemática assim? Então, daí é a coisa. Só para ficar mais legal tinha que cortar o braço e ficar uma mãozinha só. Então isso é um dos usos da tecnologia que eu fico assim, como avançamos, né? O cara faz no quadro um desenho tosco e apenas tem câmeras mostrando aquilo. Aí o supra-sumo
é aquele quadro que o cara escreve por trás. Sabe, né? Que daí aparece como se fosse mágica. As letrinhas vão aparecendo. Então, por isso que eu digo, você usa de recursos muito avançados de busca e tal, em japonês, alemão, o que for, e vai ser difícil você encontrar animações, coisas diferentes. Você vai encontrar muitas vezes a aula escrita à mão com a câmera filmando a mão. Então, tá, mas desviei do assunto. Ainda assim, digamos que a gente consiga fazer um apanhado universal de todas as aulas e tornar disponíveis gratuitamente, sem precisar logar, sem nada, linkadas por assunto, por tópico, matando o professor, né? Para que professor? Cada escola pode contratar alguém para rever aquilo ali, filmar, e daí mostrar aquilo de agora para toda a eternidade, a mesma aula. Por quê? Vai ter um professor. Se o tópico de conteúdo a ser ensinado e a ser cobrado é estritamente EF67, EF01, é um número finito. Quantos tem de matemática na base? 200, 500 videozinhos de 5 minutos. Acabou a matemática. Portanto, não precisa mais nem professor de matemática, nem educador de matemática. Não que isso seja ruim, né? Vocês acham que é bom ter professor de matemática? Conchado, sim. Você está filmando esse silêncio? Bom, para terminar, tá? Essa coisa aqui, a gente estava conversando antes, né, Roger? Ela se baseia num tipo de organização que aqui, muito grosseiramente, as pessoas podem perguntar assim: eu sei que eu estou lidando aqui com pesquisadores e tal, conhecimento é saber, não, muito grosseiramente eu estou falando assim, conhecimento organiza assim, disciplinas, e essas disciplinas organizam-se nas habilidades. É uma estrutura da base, tá certo? Disciplinas. Tá? E a gente pode tentar pensar em coisas que não são disciplinares. Mas se a gente também pensar em coisas que não são disciplinares, nós estamos eliminando matemática e professor de matemática. E essa talvez seja a razão mais forte para a gente resistir a isso, que é o lance assim, corporativista de dizer assim: puxa, mas se não tiver a assinatura, o desenho, a cadeira de matemática, não vai ter espaço para o professor de matemática. E a coisa mais terrível ainda, e isso eu sei que mexe muito com as cabeças, é a última, que é a que deu origem à base, né? Essa nomenclatura doida aqui, ela tem a ver com os exames de massa. Quer dizer, o projeto de PISA, de AVA, vários sistemas de avaliação em massa, prevêem esses descritores, que são assim chamados, para vocês fazer as questões precisamente dentro daquilo ali. E aí, agora, numa inversão completa, se define como conteúdo básico, comum para o Brasil inteiro, essas coisas que são os descritores de avaliação. Tá bom. E se a gente pensar que não tem disciplina, então não interessa aquelas habilidades, e que daí, portanto, também não tem que ter avaliação. Para que avaliação? Daí o cara começa a tirar, porque assim, nossa, mas como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo está bom? Nessa pergunta tem um nó que é assim: o que é tá bom? Compara-se com o que eu estou fabricando de parafuso, ele vai rodar, vai espanar, né? Então, o que é tá bom?
E aí um pressuposto que nos é muito caro, eu estou compartilhando com vocês. Mas eu já, como é que se diz? Eu já me desapeguei. Tá? A gente acha que a matemática é muito importante. E que, coitadas das pessoas, se elas não aprenderem matemática, elas vão se dar tão mal na vida. Sem ela não vivem. E aí a gente acha isso. Tipo assim, quando eu estou falando que eu desapeguei disso, não quer dizer que eu não gosto de matemática. Eu adoro resolver problema de matemática. Adoro, curto, acho barato. Adoro fazer uma coisa que dizem para mim que é errado fazer. Pegar problemas que eu não consigo resolver, ou que às vezes eu penso assim, puxa, esse eu nunca fiz, e dou para os meus alunos. Aí eles pensam, você dá um problema que você não sabe para os alunos? Eu digo assim, claro, que assim, para mim, né, resolver problema, definição de problema. Problema é uma coisa que eu não sei fazer. Aqueles que eu já sei, eles não são problema para mim. Posso dar para os alunos, mas eu não vou me surpreender com nada, porque eu já sei. Não adianta eu pegar o livro do Código ali, o urso maravilhoso. Não adianta, eu já sei a resposta. Então eu não é um problema para mim. Então eu tento descobrir problemas que eu não considero, não sei esse. Então, esse é um problema legal para eu dar para os alunos. Por quê? Porque daí todas as perguntas que eles me fizeram, eu não vou saber antes. Mas isso dá um cômodo, né? Será que, a pergunta assim, será que eu vou dar conta da discussão? Mas daí eu devolvo, mas será que você tem que dar conta? Por que... Bom, sem avaliação é uma coisa que eu quero provocá-los. Está quase acabando. Ainda eu apresentei para vocês os algoritmos da subtração. Aqui mais uma. Oi. Um menino não gostava nem do empresta nem do cai-um. Essa é a maneira de falar. Da subtração. Ele tirava sempre o menor do maior. Se o maior estivesse em cima, a diferença era positiva. Se o menor estivesse embaixo, o que ele fazia era negativo. Depois ele juntava os positivos e negativos e chegava ali. Chegava Uma lá. outra técnica. Outra maneira. Sim. Nossa. E uma coisa interessante, quase todas essas maneiras existem historicamente. Quase todas elas existem. As crianças às vezes redescobrem, mas elas existem em textos, documentos antigos. Quase todas. Então, por exemplo, esse que a senhora escreveu, basicamente é um registro de contabilidade. E a tabela de dupla entrada de contabilidade é uma coisa que no Egito Antigo já existia. Não tinha número negativo. O do lado de cá é a favor do faraó e o lado de cá é despesa. Então, isso é muito presente. Agora para vocês assim, vamos lá. Eu quero ver alguém de vocês fora do ambiente escolar usou algum algoritmo entre subtração, adição, multiplicação e divisão. Este ano, houve algum momento neste ano em que algum de vocês pegou o papel, a caneta e o lápis e precisou fazer essas continhas, somar, subtrair, neste ano? Não, aí não, no papel. O algoritmo está aí dentro do vale, né? O algoritmo é exato, mas quando você exibe a calculadora e tal, sim, o algoritmo está ali dentro, perfeito. Tá, mas aí você está respondendo a minha pergunta pela negativa. Você não usou, a maquininha fez para você. A maquininha se tornou A maquininha se tornou, materializou ele. por exemplo,
Não sei quantos de vocês já presenciaram isso, professores de matemática reclamando que vão no mercado, compram alguma coisa que custa R$48, dão uma nota de 50 e a moça faz a conta para ver que vai dar pronto. Professores de matemática amam reclamar disso. Mas assim, é um algoritmo. A pessoa que está trabalhando ali, ela aprendeu que ela recebe e ela subtrai o valor. Não importa se ela sabe mentalmente, não importa isso. Ela subtrai o valor, registra ali. Não é necessariamente uma deficiência, não é necessariamente ela não saiba. Acontece caso a pessoa não sabe. Eu tive um caso desse. Eu fui à farmácia comprar remédio. E eu soube que eu tinha um desconto máximo. A moça me dava o valor, imediatamente. Ela disse, agora eu estava na padaria. Agora eu estava na padaria. Eu perguntei, eu disse o número. Mas como a senhora adivinhou? É o contrário. E estava fazendo a mão. Eu disse, dona, a senhora sabe fazer isso? Eu disse, sei. Ele disse, porque eu só faço apertando o botãozinho. Nunca aprendi a fazer isso. Verdade? Sim. Mas agora eu vou lhe contar uma minha. Formado em matemática, um belo dia chego eu também, a coisa de compra e venda é maravilhosa. Chego lá, vou comprar alguma coisa, vou fazer a conta bem fácil aqui, tá? Vou comprar uma cadeira que custa 100, que tem 20% de desconto se pagar à vista. Beleza? E aí o que eu faço? 20%, 20, 100 menos. E aí eu me surpreendi, assim, depois de formado, eu gosto de contar isso. Eu me surpreendi porque a moça do caixa fez com a maquininha, pegou 100 vezes 0,8. Assim, o que é isso? Vezes 0,8. Eu estava tão acostumado a calcular o desconto e subtrair, que eu nunca, a escola, e eu, que me achava preparado, né, formado, tinha atinado que você não precisava calcular o desconto e subtrair. Bastava multiplicar. Porque já tinha feito antes. Mas a gente não aprendeu isso na escola. Isso é que é assim. Veja, eu aprendi a resolver um monte de problemas. Tinha jogo de cintura para visualizar. Tipo assim, nunca atinei. Quer dizer, eu precisei ver alguém fazendo com a calculadora me surpreender, me espantar, com 0,8 que resolvia tudo. Eu digo assim, puxa vida, que coisa! Como a gente, bom, a gente aprende. Bom, as frações não são o inimigo mortal delas, aí assim, recomendo a leitura daquele volume especial sobre frações e dizer lá que tem várias posições e depois daquele volume eu vi muitas dissertações, teses e mais artigos e assim é impressionante como a gente passa os anos, daqui a pouco estaremos no século 23 se o Apocalipse não nos impedir de chegar lá e ainda vamos estar discutindo as dificuldades da subtração, as dificuldades das frações, quando que, do meu ponto de vista, essas coisas já não são mais do que história. Elas não precisariam fazer parte de nenhuma base, de nada, elas estão presentes nas calculadoras, tarará. E aí eu dou um exemplo bem tosco, né? Nenhum de nós precisa compreender o funcionamento do percurso dos elétrons, se é por vibração, se não é por vibração, se a probabilidade de estar lá. Mas todos nós aprendemos a fazer o quê? O que vocês fizeram quando eu desenhei ali no escurinho? Vocês apertaram o botãozinho e os elétrons se mobilizaram e acenderam a luz. Ninguém ficou pensando na nuvem, no fluxo eletrônico, nada disso. Da mesma maneira, digo eu, o futuro não vai precisar conhecer esses algoritmos.
Nenhum deles. Então, quanto mais a gente discute isso, mais a gente está apegado a umas coisas que são muito fortes no passado, mas que vão continuar rendendo pesquisas, muito tempo, mas que não vão resolver os problemas da educação matemática do futuro. Diga. Só comentando, não só não vão resolver, né? Mas podem até atrapalhar. Muitas vezes, Vou sim. contar um exemplo. Meu filho, quando aos 7, 8 anos, eu estimulo bastante, né? Provocando, ele fazia cálculo mental assim muito rápido. Lembro um dia no restaurante, meu marido falou: nossa, eu precisei, meu marido é engenheiro, eu precisei comer tanto feijão para fazer isso tão rápido assim. E esse menino, né? Por quê? Porque eu estimulo a tirar a centena, a pensar, né? Ele faz tudo isso mentalmente de uma maneira muito legal. E agora que está ali, ele tem 10 anos, né? Está firme no algoritmo da divisão ali na escola, ele trava. Aí falou: mas filho, você fazia isso mentalmente em segundos, por que você está travando? Vou te Lembra, dar- ó, assim, né? Trava igual trava o professor. Vou dar um exemplo, outro exemplo de quem deu aula lá na escola para as crianças pequenas. E aí conversava com os colegas professores, aí é o seguinte: a gente está ensinando, pensa-se, minha referência é a segunda série ou terceira série, antiga, terceiro ano, quarto ano, último. Crianças com 8 anos, 9 anos de idade. E a linguagem que os professores usam é assim: a gente ensina a dividir com um algarismo na chave. E aí você faz um esforço, aquela todo ensina, louca, quantos números aqui dá, não dá, pois é, essas coisas todas, ok? E aí a síndrome do professor lá é assim, tá? Quando você venceu a ensinar a dividir por um número, passa um tempo, você vai ensinar a dividir por 2 números. As crianças esquecem como é que faz por um número. E eu estou vendo as pessoas fazerem assim, que assim, quem deu aula lá, quem conviveu, elas sabem que as crianças, mas assim, elas nunca aprenderam. Elas memorizam um processo e elas não veem relação entre um e o outro, de modo que no esforço para aprender a dividir por 2 algarismos, elas apagam a divisão por 1 e não tem consciência. Sim, bom conceito. Não tem. Não tem a consciência daquele processo. Eu não entendo, eu queria entender, mas, por exemplo, ela está contando para o Renato hoje, na aula de cálculo, primeira aula de cálculo. Eu sempre brinco no primeiro dia, eu falo para os alunos: que número mais 1 dá 10? Todo mundo fala 9, é fácil, né? Aí você vai na lousa e põe x mais 1 igual a 10. Mas faz. Não, passa para lá, passa para cá, e não enxerga que é o 9. Vou Eu não te enxergo. colocar numa dificuldade, mas veja, essas coisas as pesquisas nos ajudam. Você diz que número com mais 1 dá 10. Te digo o seguinte: os alunos de cálculo também erram muito se pegar de escrever assim, você escrever assim. É absolutamente impressionante o número de erros que você provoca no resultado dos alunos se você colocar. E assim, não adianta você ajoelhar no chão e dizer que o sinal é igual. Isso aqui é pesquisa muito antiga de educação matemática, de dizer assim, como que as pessoas interpretam o sinal de igual de maneira diferente. Então, por exemplo, eles tratam no primeiro caso, quando eles não leiam a equação com a incógnita do lado indicado, do lado direito, o sinal de igual ele é um anunciador do resultado. E daí, então, o resultado é... Então, se isso está ao contrário, a pessoa não... Então, bom, para finalizar, esse não é o último. As referências, não tem. Eu disse assim, busquem textos e práticas de tempos anteriores aos compartimentos disciplinares. As disciplinas, elas nem sempre existiram,
Então, esse tratamento que a gente dá ao conteúdo, conhecimento matemático, era diferente. Aliás, isso é um erro muito comum, a gente dizer assim, a geometria grega, a matemática grega, não era uma disciplina no sentido que a gente tem hoje. E além disso, né, pensar sempre em termos de práticas, de usos, e com uma alerta que eu estou fazendo ali, que é quando eu digo práticas e usos, eu não estou dizendo que o conhecimento tem que ser utilitário. É a mesma resolução de problemas abstratos que ela envolve uma prática, ela envolve um certo uso, um certo contexto. Então ele pode ser abstrato, não necessariamente ele tem que ser uma coisa material, do dia a dia, certo? Cotidiana. Não, mas sempre, veja, sempre ela é um uso, ela é uma prática. O algebrista, o matemático algebrista, que está preocupado, ele tem uma prática, ele tem os referenciais dele de comunidade. Então, aquilo ali pode parecer para nós muito esotérico, certo? Mas é uma prática comum numa certa comunidade. O grande erro, assim, acho, está em você superpor práticas como se elas fossem da mesma natureza. Então, a prática do matemático fazendo matemática não é a mesma prática das pessoas comuns vivendo a matemática. Vivendo a matemática no mercado, dentro da própria universidade, fazendo pesquisas. E aí, o Apocalipse pega tudo isso. Principalmente, se nós pensarmos isso aqui, é só o fim, tá, da última slide, se nós pensarmos essas coisas todas separadas assim. Então, por exemplo, uma SBEM, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que conviva naturalmente com uma divisão entre professores e pesquisadores, estou anunciando o Apocalipse, está condenado ao fracasso eterno. Não vai resultar em nada. Não vai ser convidada para o MEC e não vai produzir pesquisa, porque uma sociedade não produz pesquisa. Então, se a sociedade vive dentro dessa separação, se a escola é vista desse jeito que eu coloquei como separado do mundo, gente, então nós estamos perdidos, porque a escola está com a gente o tempo todo. Cada um de nós carrega com a gente no corpo a nossa escola. A escola faz parte da gente. Todas as nossas referências de professores que nós tivemos, que nós admiramos, que nós odiamos, são parte da nossa experiência escolar. E aí, talvez isso nos impeça de pensar um mundo sem escola. Que eu acho que nós estamos bem preparados para isso, em termos de mundo. E essa é a grande dificuldade, né? Assim, como que a gente dá conta de pensar um mundo que não tenha escola? Ou que não seja necessário ir a um lugar para aprender. Como disse, qual é o nome? Neilton, como disse o Neilton. E o Neilton. Não, sem ponto. Menos um ponto. Neilton. Menos Como disse o Neilton, se o conhecimento, por exemplo, pode ser trabalhado a partir do celularzinho que a gente carrega aí. Então, Acabou a pilha, acabou o conhecimento. acabou a pilha, acabou o conhecimento. Então, Acabou o papel, acabou tudo. o problema é que a gente vive com gás de cozinha, né? Acabou o gás de cozinha, ou o dinheiro para comprar o gás de cozinha, e daí? Não consigo rolar. Vai ter que comer, aprender a comer tudo.
E vamos lá, muito do que também eu falei aqui, provocado, Roger, tem a ver com um filho que foi fazer um curso de cinema nos Estados Unidos e voltou vegano. Meu Deus! O que é conviver, falar em comer, tu me lembrou isso, que é um bom, falando de mundo animal, para fechar. E daí, assim, meu Deus, porque isso foi muito difícil, eu não aderi, tá certo? Eu continuo adorando comer picanha, embora eu penso assim, meu Deus, pensando daí que não se trata de uma dieta e que é uma filosofia que você leva em conta, sim, uma coisa nova, mas ao mesmo tempo que nova e revolucionária para muitos, né, que é você levar em conta a ética animal e coisas assim, isso é hoje um dos maiores mercados mais lucrativos, principalmente onde isso ganhou muita força e expandiu nos Estados Unidos. Quer dizer, as empresas que estão ganhando dinheiro em cima disso querem enriquecer, larga a educação matemática e vão produzir coisas veganas, vão ficar ricos. Quer dizer, absurdo, né? Mas é esse o mundo da mercadoria em que nós vivemos. Então, todas essas coisas são transformadas. Oi? É uma boa pergunta, se também é um ser vivo, por que não? Essa é uma pergunta, se a gente não ouve os gritos da alface. Queridos, queridas, é isso. Perguntas, mais perguntas então. Aqui, deixa eu ver que acabou mesmo. E agora? Roger, provoquei. Estou pensando, vocês tiveram o tempo todo com a educação matemática na cabeça? Eu falei, procurei falar bastante de animais, do apocalipse. E tem, claro, eu vou aproveitar assim, umas coisas que eu acho importantes. Independente da vocação e escolha política de vocês, recomendo a leitura de um livro que está disponível para download, que é do Euclides Manse, escreve-se M-A-N-C, que é sobre as falácias do juiz Moro. E por que eu recomendo esse livro para vocês? E frisando, independente da postura, da posição política que vocês têm. Porque é um livro que está tratando de um assunto que interessa do ponto de vista matemático. Falácias são erros lógicos cometidos em uma sentença. E aí, então, vale a pena estudá-los por isso, para conhecer. O livro é muito interessante. E aí a pergunta assim, mas isso é uma escolha sua de indicar as falácias desse juiz? Sim, é uma escolha do autor do livro e minha de indicar para vocês, mas assim, essas falácias estão presentes em várias sentenças, em vários casos. Mas essa é uma coisa notável no país hoje. Diga. Mas qual a intenção de um educador matemático indicar esse livro? Qual a intenção? Dizer que isso é uma coisa importante para um professor de matemática conhecer. Por exemplo, você pode, e eu frisei isso no começo, as escolhas políticas não tanto faz. Você ser, vamos lá, pró-PT ou anti-PT, se for para fazer essa dicotomia. Você conhecer que ali existem questões que não são estritamente políticas, que são de lógica. E em sendo de lógica, nós podemos, mesmo, por exemplo, concordando com o que diz o juiz, aceitar que o que está escrito ali está pura e simplesmente errado. E daí sim, veja, pura e simplesmente errado. Do ponto de vista da lógica. Do ponto de vista da lógica. E quem é? O livro é do Euclides Manse.
O livro é recente, o livro foi do ano passado e foi disponibilizado para download. Então, por isso, não sei, respondi a tua pergunta, assim, não quero dar uma aqui existe uma história famosa do Leibniz, que filósofo, né, ligado à história do cálculo, que ele tinha um sonho filosófico universal de transformar a linguagem em números, e trabalhou nisso. E aí dizem, é daquelas histórias assim, tipo lenda urbana, tá? Não é um fato histórico, mas é contado muitas vezes para dar uma ideia do desejo do Leibniz, que era o seguinte: se nós pudéssemos decidir as nossas tendências, as coisas que nos dividem, através do cálculo, então nós não precisaríamos mais brigar. A gente tem um redutor de linguagem que transforma tudo em cálculo, em algoritmos, e aí nós estamos numa divergência. Aí a frase famosa é assim: sentemos e calculemos. Nós não vamos brigar mais. Então, o que eu estou falando aqui do livro do Lance não é nesse sentido. A gente vai continuar brigando, a gente vai continuar divergindo. Os pontos de vista não vão se conciliar. Mas a gente não vai tolerar uma coisa que é assim, aceitar como dado algo que é erro do ponto de vista da lógica. Aí nós não temos flexibilização para isso. O erro é erro. 2 mais 2 só pode, nesse contexto, ser 4. Não tem como flexibilizar uma coisa assim. Então, aí é esse o ponto. Professor, obrigada. Gostei muito da sua palestra. Eu queria fazer 2 comentários que eu pensei aqui. Eu acho que a gente vive um momento apocalíptico, de forma... Não que nós estejamos no apocalipse, mas eu acho que se fala muito de apocalipse. Na política, né? No mundo, na natureza. Então eu acho que nada mais propício que refletir sobre esse nome. Eu gostei que você colocou aí que os filmes são mentirosos, são ficções e criações. E que, por conta do lugar e várias coisas, né? E aí eu estou pensando até que ponto